Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai treinar aqui folhas, tá? E o risco eu vou deixar lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Olha só, eu vou riscar aqui a mão livre, tá? Para que vocês possam ver que dá para fazer a mão livre o risco de folhas para treinamento, tá bom? Eu vou fazer aqui uma folha individual e vou fazer aqui um conjunto de folhas com 4 folhas para que a gente consiga ver quem está por cima e quem está por baixo, que é uma das coisas que vocês têm mais dificuldade, tá certo? Então, aqui eu vou fazer mais folhas, tá? Ó, vou fazer 4, uma por cima, uma por baixo, uma por cima e uma por baixo. E vou fazer aqui, não vou fazer fundo, mas eu vou mostrar para vocês como é que faz a parte das combinações de cores, tá? Existem várias possibilidades de combinações de cores, tá? São muitas, gente. Então, vou falar para vocês um básicozinho, um básico que eu sempre faço aqui nas minhas pinturas, tá? Vou começar com siena natural. Esse é o siena natural fumê, tá, pessoal? Não tem outro siena natural, é só esse. É porque eu só falo siena natural. Mas ele é siena natural fumê, tá? Eu não vou colocar clareador, nem diluente, nem nada, tá certo? Apenas as tintas, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, o meu pincel número 10, tá? Da Tigre. Vou começar com o verde oliva, como sempre. E vou colocar o meu siena natural fumê, tá ok? A gente pode trocar, por exemplo, se você não tem siena natural, você pode usar o ocre ouro. Por exemplo, se você não tem o verde oliva, você pode usar o verde musgo, tá? Mas a posição das tintas sempre vai ser da mesma forma, ó. O siena natural aqui em cima na ponta da pétala até a metade, tá? Se você não tiver siena natural, tiver ocre ouro, você pode usar também, certo? Do mesmo jeito, na ponta da pétala até a metade. O verde oliva foi de baixo até a metade da pétala. Ou se você não tiver o verde oliva, você pode usar o verde musgo também, da metade de embaixo na pétala até a metade da pétala, tá? Da folha, quer dizer. Que eu faço tanta rosa que às vezes eu fico confundindo, né? Mas é folha, da metade da folha, tá? Você pode usar os tons para vir cortando a folha. O verde pinheiro ou verde musgo, tá certo? Então, são duas cores, ó. O verde pinheiro é mais clarinho e o verde musgo não, gente. O verde pântano, tá? Você pode usar o verde pinheiro ou o verde pântano. O verde musgo, ele não é indicado usar aqui para cortar, para fazer a parte de sombra, porque ele é puxado por um tom de verde mais diferente do que o verde oliva. Então, ele não vai combinar muito com o verde oliva, tá certo? Ó, venho traçando aqui meu verde pântano. Tracei minha linha no meio, com o pincel em pé, eu puxo para fora, tá? Meio que curvando o pincel, certo? Eu trabalho com tinta no pincel, meninas. Não é aquela esquinha de tinta, é com tinta, mas não pode ser em excesso também, né? Ó, venho contornando aqui, ó, e puxando para dentro com o meu verde pântano, tá? Puxando essa tinta para dentro. Vou lavar meu pincel, vou secar e vou voltar novamente com o branco aqui para finalizar e iluminar, tá certo? Então, a gente vai vir com o branco agora, depois do pincel lavado e seco, tá? O tamanho do pincel vai de acordo com o tamanho do seu risco, tá? Se o risco for maior, utiliza pincel maior. Se o risco for menor, utiliza pincéis menores, ok? Tracei minha linha no meio e puxo para fora. Meu pincel está em pé, tá vendo? Eu não fico passando o pincel para cima e para baixo, para cima e para baixo, porque ele vai acabar mesclando as cores, tirando o branco, tá? Ó, coloco a tinta e puxo para dentro. Coloco a tinta e puxo para dentro, tá? Tirando o excesso, ok? Olha só. Se por acaso foi excesso de branco, o que é que eu faço? Limpa o pincel, seca e volta com verde pântano novamente, tá bom? É dessa forma que eu faço as minhas folhas, certo? A gente vai fazer agora as outras folhas que estão aqui, essas 4 que estão interligadas, né? Ó, vou começar com o siena natural novamente, tá? Siena natural.
ó, até a metade da folha, a outra metade com o verde musgo, tá? Vocês sabem que eu uso bastante essa combinação de cores, certo? Olha só. E vou mesclando as cores, tá? Lava o pincel se tiver excesso de tinta e volta novamente trabalhando, tá? Com o siena natural, tá? Para tirar essa marcação aqui do meio, tá certo? Lava o pincel novamente. Eu tenho a opção de sombrear com o verde pântano ou o verde pinheiro, ou até mesmo o verde bandeira, também dá certo, tá? Então, aqui a gente já agregou mais uma cor para fazer a parte de sombra, mas eu vou trabalhar com verde pinheiro. Tracei uma linha no meio e puxo para fora em um dos lados, tá? Ó, puxo para fora, venho aqui, ó, de fora, eu contorno, ó, faço todo o contorno e vou puxando essa tinta para dentro, tá? Pode contornar assim, ó, e vir puxando para dentro com o pincel meio que curvado, tá certo? Novamente, lava o pincel, seca e vem com o branco. Faço a minha linha, ó, do lado do verde pinheiro, tá? Eu não vou passar por cima do verde pinheiro. Puxo para fora, limpo o pincel novamente. O meu branco ele tá meio que duro, tem que dar uma umedecida nele depois. Ó, venho com meu branco, contorno e vou puxando para dentro, tá? Tirando esse excesso de tinta. Olha só. Certo? Então, é dessa forma que eu faço as folhas. Vamos lá para mais uma combinação aqui. Vou usar o verde grama, tá? Vou usar o verde grama e vou usar, vocês podem usar o verde oliva, vocês podem usar o verde pistache, vocês podem usar a cor erva doce, vocês podem usar o verde soft, tá? Então, depende muito das cores que vocês tenham aí, tá certo? Como vocês sabem, existem várias tonalidades de verde, tá? Então, eu vou usar aqui o verde grama e o verde pistache, tá? O meu verde pistache seria a minha base de luz, que ele vai ficar em cima da ponta da folha. E o meu verde grama seria minha parte de sombra, que vai ficar na parte de baixo, tá? Então, venho primeiro com o verde pistache, ó. Preencho a metade da folha, venho com meu verde grama, terminando de preencher aqui a outra metade. E venho mesclando as cores, tá? Fazendo com que uma cor entre dentro da outra, tá certo? Venho com meu verde pinheiro. E aqui a gente vai traçar uma linha e vai puxar para fora, tá? Tracei minha linha, puxo para fora. Do lado aqui dessa minha flor, eu tenho branco, certo? Então, aqui desse lado, eu tenho que vir com a minha luz. Lembram da regrinha? Luz, sombra e luz. Então, essa regrinha aqui continua, tá? Ó, venho com branco, puxo para fora, certo? Novamente, ó, contorno aqui e puxo para dentro, tá? Pincel meio que curvado também, tá certo? Lavo o pincel e venho aqui pegando outra cor. Eu posso usar também aqui, você pode usar outras tonalidades, por exemplo, o verde soft, o verde folha, o verde musgo, o verde maçã e o verde folha e o verde musgo, para que ela fique mais clarinha, tá? Fica bem interessante. Ó, vou usar aqui o verde folha na parte mais clarinha e meu verde musgo na parte aqui mais escura e vou mesclar as duas cores, tá certo? E vou fazer minha sombra novamente com o verde pinheiro. Então, vocês percebem que eu usei várias tonalidades de cores aqui, porém, o verde pinheiro, ele me serviu como sombra de todas as cores aqui. Exceto quando a gente vai trabalhar com sépia,
verde oliva em alguns casos, tá? A gente não pode usar o verde pinheiro, apenas o verde pântano, tá? Então, puxo pra fora. Venho aqui, ó, contorno e puxo para dentro, tá? Lava o pincel, seca e vem com branco, certo? Vou fazer um aqui mais diferente, tá? Vou fazer ela com sépia, certo? Para que ela fique um pouco mais diferente a tonalidade dela, vocês vão perceber aqui, tá? Se eu quiser fazer folha seca, apenas o siena natural e o sépia. Não precisa usar branco, tá? Apenas essas duas cores. Se você quiser usar branco, pode, mas não há necessidade, tá? Olha só. Venho aqui novamente, ó, da mesma forma, tá, pessoal? Da mesma forma que eu fiz as outras, essa daqui é a mesma coisa, tá? Não tem diferença nenhuma. Certo? Olha só. Aqui eu vou trabalhar o verde pistache e o sépia. Mas vocês podem trocar, vocês podem usar o verde pistache, o verde oliva, vocês podem trocar usando o eva doce e o verde oliva, o eva doce e o sépia, o eva doce e o verde soft e o sépia. Esses tons de verde aí, tá? Vou usar o sépia agora para terminar de preencher. Então, eu coloquei verde pistache e agora eu venho com sépia. Olha a situação do meu sépia, gente. Eu acho que a grande maioria de vocês já conhece, né? Que alguns lotes vieram assim, ó, meio que ligando, né? Tem a opção de reclamar lá com o pessoal da marca e tal, mas enfim, é uma burocracia, eu não tenho muitas cores e eu preciso trabalhar, né? Então, vamos lá. Ó, verde oliva. Verde oliva não, gente. Verde... Ah, eu esqueci agora. Foi tanto tom de verde que eu até esqueci. Verde pistache, sépia e verde pântano para sombrear aqui, ok? Então, relembrando, verde pistache, sépia e verde pântano e branco para iluminar. O tom da folha ela já vai ser um tom mais diferente, tá? Então, para que vocês possam entender a dinâmica aqui, ok? Vocês podem substituir tranquilamente, tá? Fazendo da mesma forma, só substituindo as cores. A parte mais clara em cima e a parte mais escura embaixo. Então, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, tá? Um grande abraço, meninas!